Olá, meus queridos! Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de aula no canal principal. Hoje, se Deus quiser, teremos aula ao vivo. Oh, meu Deus do céu! Qual que é o tema de hoje, professor? Controle do poder. E na próxima semana, ser humano versus ser espiritual. E depois, afinidade espiritual. E depois, paradoxo espiritual. E depois, precipício do saber. E depois, Deus na nossa vida. Tudo polêmico daqui para frente, tá? Já vou avisando porque, olha, quem não consegue segurar o crocodilo não vai conseguir ver essa aula não, hein? Estaremos dando aula ao vivo, passando prismas diferentes, ensinamentos diferentes, com visões bem universalistas, no sentido de mostrar coisas que vocês não viam. Visões que vocês não tinham. Percepções que você não tinha. Pois é. Vamos cutucar a onça com vara curta, como diz o dito. Pois bem, meu querido. Então hoje, 8h30 da noite, aula ao vivo, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui conversando com vocês. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Ontem teve o tal do eclipse solar. Muito bem. E as pessoas chegavam e falavam: ei, não vou sair de casa, 3 dias de escuridão, que não sei o que. Eu não sei quem que falou isso. Eu não sei, não tenho nem noção de quem falou, quem que deixou de falar, mas eu vou falar uma coisinha para vocês. Se alguém pegou na internet e falou que o eclipse solar dá para ficar trancado dentro de casa por 3 dias, eu aconselho você nunca mais seguir essa pessoa. Porque isso demonstra um terrorismo emocional sem precedentes, ok? Muito bem. Uma coisa é você relatar coisas que você está percebendo. Outra coisa é você fazer um terror sobre as situações. Uma coisa é você se precaver de advindos que hão de vir. Estão acontecendo e vindo de fato. Outra coisa é pegar aquilo lá e transformar num hipopótamo gigante, uma formiga num elefante gigante. Temos que tomar um pouquinho de cuidado. Nós estamos numa era onde as pessoas gostam de transformar coisas pequenas em gigantescas. Eclipse solar total. Uau! Bom, o que mais perguntavam, vieram perguntando e saíram perguntando: professor, mas professor, eu falei, gente, vocês querem que eu fale o quê? Vocês querem que eu fale um monte de mentira? Para quê? Se nós estivéssemos há uns 400, 500 anos atrás, eu diria para você que, nossa, o Deus Sol vai ser destruído, ele está em ira, o Deus Sol, ó Sol! Porque, afinal de contas, a Igreja Católica instituiu domingo, ou seja, Sunday, dia do sol. Sunday. Sol. Day, dia do sol. Então, existe o dia do sol, professor? Existe. Em espanhol, é um monte de planetinha. Segunda é um planeta, terça é outro planeta, quarta é outro planeta. Em francês também. Se você vê as datas, aí você vai lá, miércoles e não sei do que, e aí você vai vendo, rapaz, é todo mundo de planeta. Ou seja, os dias são signatários de planetas, os zodíacos, os signos e mais um monte de coiseira. Mas, professor, existe, claro que existe, eu não estou falando que não existe. Mas não nas proporções que vocês criaram, que vocês inventam. É o famoso transformar formiguinha em hipopótamo. Não dá mais, né? Então, nos tempos antigos, quando nós tínhamos Deus Sol, Deus Lua, que não sei do que do Egito, do Osíris, mas não sei do que, rapaz, até iria falar para você que, olha, o povo iria ficar com medo, que apareceu
um líder espiritual ia levantar o seu cajado e ia falar assim: ai, sol, volta! Eu estou pedindo pelo povo! E de repente o sol volta e todo mundo: oh, ele tem poderes em cima de Deus, oh, ele pediu e Deus atendeu. Você acha que isso não aconteceu lá atrás? Nas outras vezes que aconteceu? Agora, por ser tudo programado, ser uma coisa natural, uma coisa que acontece porque é natural, eu pegar e ver seres humanos acreditando no conto da carochinha, ou ficando assim, não dá, né, gente? Olha, já passou o tempo de tirar as fraldas da bunda, não tá não? Acho que vocês já estão bem crescidinhos para não ficar engolindo essas linguiçaiadas, coisa feia aí, né? Já passou o tempo, não passou? Já tá na hora de crescer, não tá? Pois é, eu acho que é bem nessa pegada aí. Então, meus queridos, por favor, menos, muito menos, incrivelmente menos. Vamos devagar, certo? Muito bem. Então, essa questão do eclipse solar, professor, tem alguma coisa da espiritualidade? Não abriu portal nenhum, não teve nada com que a ver de portal, não teve nada com que a ver com nada, não aconteceu nada de extra. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Ok? Então, sem desculpinha, sem mazela, sem loucura. Ah, mas o espiritual usa sim, usa como calendário essas coisas, fenômenos planetários, as voltas que o planeta dão, a lua, as posições, tudo isso daí, o espiritual utiliza sim, como calendário deles. Mas não queira entender o calendário deles, porque o calendário deles é outros 500. O que eu sei que eles fazem é não entrar nessas loucuras, ok? Tem coisas muito mais sérias que nós temos que tomar atento e cuidado. Uma delas é a questão do Elon Musk, que o homem arrumou mesmo encrenca e tá batendo no peito mesmo e indo para frente, para cima. E eu vou falar para você que é ruim e é maravilhoso ao mesmo tempo, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, certo? Agora, o que me preocupa é a questão de câmbio. Você pode olhar a casa de câmbio hoje, por exemplo, e tá lá, o dólar fechou em R$ 5,03. Aí você chega para mim e fala assim: tá vendo, professor, o dólar está melhorando. Eu vou lá na casa de câmbio do Paraguai e vou ver qual que é a realidade. Você sabe qual que é a realidade? O dólar explodiu ontem em relação ao real. Mas abaixou o nosso aqui, o nosso abaixou, mas o dele subiu. E o senhor confia em quem? No do Paraguai, no câmbio Chaco. Que eu nunca vi esses caras errar. Não, eles sempre estão à frente. E pelo que eles estão mostrando aqui, é apocalipse. Por quê, professor? O câmbio está como compra R$ 5,00 e venda R$ 5,20. Compra R$ 5,00 e venda R$ 5,20. Esse 5,03 que você está vendo é como se fosse 5,20. E o câmbio da Argentina, maravilha. 850 de compra e 1.150 de venda. Valor de quando Milei entrou ali segurando uma beleza, moço. Enquanto a moeda da Argentina está maravilhosa, a do Brasil afundando. Isso aqui é um sinal de que os argentinos, paraguaios, todo mundo não quer mais real, filho. Agora voltar a querer o peso argentino. Mas traz peso, melhor o peso e dólar. E nessa brincadeira a moeda do Brasil vai afundando. Eu não sei até onde vai essa brincadeira, mas que tá sério. E que vai explodir alguma coisa. No Brasil, principalmente. Ontem as bolsas de valores deram uma subidinha, hoje está desabando tudo de novo. O que poucos que subiu ontem está arrebentando na boca do balão aqui, lá na Bolsa da Alemanha, por exemplo. Está caindo 0,7%, 18.187. Ainda é um valor alto, mas está caindo.
A Bolsa do Brasil, ela subiu ontem. Todo mundo pode falar assim, ó, professor, a Bolsa subiu. Realmente subiu. A hora que eu olho assim, quantidade de vermelhinho com azulzinho, né, para ver o que subiu, o que caiu, a Bolsa do Brasil foi ótima. De média, de equilibrada para boa. E ela subiu 1,63%, professor. E fechou em 128.857. Acho lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Mas o que ajudou? A Petrobras, que subiu 1,5%. E o que fez a diferença? Vale. A Vale do Rio Doce subiu 5,43%. Usiminas subiu 6,15%. Então foi por causa de minério? Foi por causa de minério. Não se enganem, tá? É só a China pegar e fazer algumas manobrinhas que afunda tudo de novo. Mas a China tá bem então, né? Será? Vamos dar uma bisoiada? Olha só que bonitinho. Jornal da Infomoney. Ações da Vale sobem 5% e puxam o volume da bolsa, com alta do minério. A alta da commodity para especialistas ajuda investidores a reavaliarem papéis da Vale, que estariam descontados. Mas não se enganem. Esse dinheiro que entrou na bolsa, esse dinheiro era um dinheiro que estava parado, que entrou na bolsa e o povo comprou ações da Vale. Era um dinheiro parado. Ou seja, dinheiro especulativo, porque eu não vi pessoas vendendo de um lugar para comprar de outro. Eu não vi saindo da Petrobras para entrar na Vale. É um dinheiro que entrou extra. Se é um dinheiro que entrou extra, é um dinheiro especulativo. E isso que nós temos que tomar muito cuidado. Muito, 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 muito. Porque essas negócios de especulação, moço, ela funciona no máximo uns 3 dias. Depois, cai que é uma belezinha. Jornal da Infomoney. Haddad diz: quem tem de decidir sobre dividendos é a Petrobras, mas está bem encaminhado. Segundo o ministro, Lula tem tido acesso a dados sobre o caixa da estatal, para que possa ter tranquilidade de que o plano de investimentos não será prejudicado pelo financeiro. Errado eles não estão de pegar o dinheiro, não jogar participação dos lucros e, ao mesmo tempo, pegar e utilizar para investimento. Então, por que está gerando esse caos aí, professor? Não estou entendendo. O valor das ações da Petrobras está até alto, está ótimo. O problema é o seguinte: eles fazendo isso, o valor das ações cai para depois, lá na frente, subir. Porque tudo que você investe, você está gastando, você está tirando o dinheiro do caixa. Você está gerando passivo para gerar receita só lá na frente. Então, quando for gerar receita lá na frente, as ações sobem. Mas enquanto está gastando, ela cai. É assim que funciona? É assim que funciona. Só que se as ações da Petrobras caem, começa a sair notícia assim: bolsa caiu, bolsa caiu, bolsa caiu. Pressão em cima do governo. Como o governo é populista, ele não pode deixar que números afetem. Em vez de fazer igual o Milei está fazendo, vamos botar para quebrar, tem que fazer o que precisa ser feito. Vai cair os números, não interessa. Mas depois a gente colhe lá na frente os resultados. Já está colhendo já, moço. Não é que lá na frente, já está colhendo. Só que, então nós temos um problema Petrobras, que está mal resolvido. E agora nós temos uma situação Vale, que subiu um monte, porque o minério de ferro subiu. Mas qual é a realidade da China? Vamos lá? Saiu hoje a notícia. BR Investing é um site especializado só de investimentos, tá? Doutor Apocalipse emite alerta sobre desaceleração econômica da China. Doutor Apocalipse? Nouriel Roubini, economista que previu a crise de 2008 e por isso ganhou o apelido de Doutor Apocalipse, advertiu em um artigo, ele escreveu, viu? Artigo,
Então não é falado, é escrito, documentado. Ressente que os problemas da China são estruturais. Com o destaque para o rápido envelhecimento da população. A bolha imobiliária, a dívida pública e privada próxima de 300% do PIB e a guinada para o capitalismo de Estado. Em sua visão, após décadas de crescimento anual próximo a 10%, a economia chinesa desacelerou significativamente nesta década, no último ano, mesmo com a recuperação pós-programa Coronguinha Zero. O crescimento foi apenas 5,2%. O FMI projeta que o crescimento chinês cairá para 3,4% no ano até 2028, e muitos analistas preveem um crescimento potencial de apenas 3% até o final desta década. Isso poderia levar a China a uma armadilha da renda média. E eu vou falar para você, com a inflação do jeito que eles estão, eu acho que a desvalorização que está tendo da moeda, 3% não cobre a desvalorização. Ou seja, ela não está crescendo, não. Eu acho que está fazendo um efeito inverso aí, invertido. Será, professor? Tudo indica que sim. Mas será que tá assim feia a coisa? Vamos lá. BBC News. Sempre amo as matérias da BBC News. São matérias muito bem escritas. China ganhará mais 300 milhões de aposentados. País vai conseguir pagar pensão para todos? Ponto de interrogação. Pergunte ao agricultor Liu Shanchao, de 72 anos, sobre a sua aposentadoria, e ele reagirá com uma gargalhada rouca. Ele dá uma tragada no cigarro feito em casa, franze a testa e inclina a cabeça, demonstrando que a pergunta parece absurda. Ou seja, eles não acreditam que vão ficar sem aposentadoria. Não temos aposentadoria, diz ele, olhando para a esposa. Ficou idoso e não tem aposentadoria? Vai viver como? O senhor Cao pertence a uma geração que testemunhou o nascimento da China comunista. E como muitos trabalhadores rurais e migrantes, ele não tem outra escolha a não ser continuar a trabalhar e a ganhar o seu sustento, pois não pode confiar na rede de assistência social do país. Uma economia em desaceleração, a redução de programas governamentais e a política do filho único, que durou décadas, criaram uma crise demográfica crescente na China, de Xi Jinping. A previdência está se deteriorando e o país está ficando para trás na corrida contra o tempo para reunir dinheiro suficiente para sustentar o número crescente de idosos. Na próxima década, cerca de 300 milhões de pessoas, que atualmente têm entre 50 e 60 anos, deverão deixar a força de trabalho chinesa. Quem cuidará deles? A resposta depende de onde você vai e a quem você pergunta. Nossa, e você olha os gráficos, todos os países têm projeções alarmantes sobre a aposentadoria. Então seria isso a questão da salvação do planeta utilizando robôs para produzir e fazer e criar coisas, já que os humanos não vão ter condições de assim fazer? Pois é. Mas isso vai chegar primeiro para quem? Para os ricos. E vai demorar para chegar para os pobres. E os caras já estão entrando na aposentadoria? Já. Vai ter uma quebra na China? Com certeza. Alguém tem que cuidar. Não tem como ficar moribundo. Será? Em país comunista ainda? Eu não duvido, hein, se abandonarem todos. Esse pessoal não tá nem aí. Seres humanos são números. Mas isso não é no capitalismo? Pois é. Só que agora nós temos
uma China capitalista. Pois é. Vamos caminhando e observando as cenas do próximo capítulo. A coisa não está muito bonita no planeta, não é só China. A China é um exemplo. Só que dentro de um monte de exemplo. Dentro de um monte de situação. Dentro de um monte de coisas que estão acontecendo. Folha de São Paulo. O governo quer taxar Big Techs. O herói do Linux é o que importa no mercado. Como assim, professor? O governo do Lula abriu 4 frentes de investida para tentar tributar as Big Techs. A ideia é propor ao Congresso a taxação ainda neste ano. Eles querem taxar como fair share, o pagamento pelo uso de rede de telefonia. Ele consiste em cobrar mais de empresas cujas plataformas usam mais a rede, como serviços de stream e nuvem, por exemplo. Vai se tornar totalmente inviável para as empresas. Quem que vai querer ficar aqui no Brasil? Simplesmente eles vão falar assim, minha plataforma está lá fora. Coloca minha plataforma lá fora. Entra em .com e você tem acesso lá. Mas vai pagar o imposto? Quem que vai mensurar isso? Coisa ridícula. Estão querendo fazer de tudo para tirar as empresas, alegando que as empresas não querem pagar impostos. Mas não é assim. É algo que é como o ar hoje. A internet é como o ar. Ou você tem, não tem como você fugir. Ele consiste em cobrar mais de empresas cujas plataformas usam mais a rede, como serviço de stream e nuvem, por exemplo. Então Netflix, as coisas estão lascadas, vai jogar o imposto lá para cima. Aí que ninguém vai ter mesmo. Aí ninguém vai poder ver o Chosen, vai poder ver outras coisas, porque já tá caro. Pobre já não tá conseguindo assinar Netflix não, hein, cara. Já tá caro, hein? E vai subir mais ainda? Porque o governo gosta de imposto. O presidente não... eu preciso falar um negócio do prefeito para vocês. Teve reunião, eu esqueci de falar. O presidente precisa de dinheiro. O antigo presidente, esse é o Satanás. Nossa, que Satanás feio que era o antigo, né? Que abaixava os impostos, não? Agora esse daqui, é o Salvador. É o homem que saiu da prisão para salvar todo mundo. Rapaz, olha, até na Bíblia aquele que foi solto da prisão foi o Barrabás. E aquele que foi preso foi o Messias. E o povo continua se repetindo das coisas que vai fazendo e eu só olho. E aí tem mais um monte de coisa. Cid. Mas, rapaz, os caras querem destruir as redes sociais. Querem e vão e estão andando para isso. Olha só, Jornal da Infomoney. Qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição. Fecha aspas. Diz STF sobre o X. Em nota oficial, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, não cita o nome do bilionário Elon Musk, mas manifesta apoio a Alexandre de Moraes. Muito bem, tá certo o que ele falou. Qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição. O problema é quando começam a distorcer a Constituição. Ou quando começam a interpretar como acham que deve ser e não como o povo gostaria que fosse. Eu estava vendo a fala do Elon Musk, mas antes, jornal CNN. Em novo post, Musk agora ataca Lula e diz que Moraes tem presidente numa coleira. Rapaz, o homem tá batendo firme, hein? Como Alexandre se tornou o ditador do Brasil? Ponto de interrogação. Ele tem Lula numa coleira.
publicou Musk na noite desta segunda-feira na rede X, o antigo Twitter, da qual é dono. Cara, o homem tá batendo forte, hein? A questão é o seguinte, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Como é que funciona isso daí? O Elon Musk fez uma entrevista, e eu vi essa entrevista, e ele foi muito prudente. Ele chegou e falou assim, até um tempo, o Supremo dava umas 2 horas pra gente tirar as coisas do ar. Agora, ele fala que tem que tirar imediatamente algo do ar, como se eu tivesse que ficar de prontidão para tirar as coisas que ele está mandando tirar. E o cara pegou e falou assim, eu estou achando muito estranho mandarem eu tirar perfil de ex-presidentes, de presidente, de ex-presidente e de jornalistas sérios que fazem matérias, que teriam que ter a sua liberdade para a publicação das suas matérias. Cara, ele tá certo. Do jeito que ele falou, tá certíssimo. Mas, professor, ele não pode mandar no Brasil. Quem falou que ele tá mandando no Brasil? Quem falou que o Elon Musk tá mandando no Brasil, gente? Eu vou explicar uma coisinha para vocês como que funciona a parte financeira. Um homem igual o Elon Musk, ele tem um mundo de gente que investe nas coisas dele. Tem muito de gente que investe no Tesla, no Twitter e mais um monte de empresas aonde ele vai, porque aonde ele toca vira ouro. Ok? O cara é um visionário. Aonde ele coloca a mão vira ouro. Se um cara desse pega e fala, o Brasil está virando uma ditadura, tudo quanto que é investidor fala, opa, agora eu tenho dados oficiais. Olha, tem uma coisa que está acontecendo. O que está acontecendo? Primeira coisa que vão fazer. As empresas multinacionais vão chegar e vão questionar os presidentes locais aqui do Brasil. Vão pegar e falar assim, eu quero um relatório de como está a situação de risco do Brasil. Porque eu tenho dinheiro aplicado, os acionistas aqui da França, da Alemanha, não sei de onde, têm dinheiro aplicado nas empresas aí no Brasil e nós não queremos correr risco de perdermos o dinheiro daí do Brasil. Mas tem, professor? Eu vou dar alguns exemplos pequenininhos para você. Unilever, Nestlé, Bosch. Se os alemães chegam para a Bosch e falam assim, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber do meu investimento, da minha empresa, porque a empresa é nossa aqui. O que está acontecendo aqui? Está tendo risco? Então tira o Bosch daí, vamos para outro lugar. Onde não tem risco, Paraguai, joga Paraguai. A Argentina, joga para Argentina. Nós não podemos correr risco. Então o que vai fazer? Como é que funciona? O que vai acontecer, tá, gente? Eu estou falando para vocês como que funciona os bastidores. Quando aparece coisa assim, primeira medida, o conselho exige que o presidente do país mencionado faça um relatório. Eles vão querer um relatório por escrito. E eles vão ter 1 semana para fazer esse relatório. Então, se o Elon Musk arrumou essa briga agora, na semana que vem a gente vai ter mais coisas sobre. Aí chega o relatório. As multinacionais vão marcar reunião com o conselho e vão tomar decisões. E vão anunciar para os acionistas o risco. Olha, está realmente configurado um grande risco no Brasil, assim assado. Os fundos de investimento, os investidores vão pegar e falar assim, eu não vou deixar meu dinheiro mais na Bosch, eu não vou deixar mais meu dinheiro na Nestlé. Meu querido, a Nestlé faz metade dos produtos do supermercado, viu? Eu não vou deixar mais meus produtos na Unilever. Unilever tem metade dos produtos de química, de limpeza lá. Eu vou tirar fora, eu quero tirar meu investimento. Vocês estão investindo num país que é de alto risco? Onde se viu, eu não quero ter risco com o meu dinheiro. E numa dessa, moço, todos os investimentos na indústria local retira. Todos os lucros que tem na empresa, antecipa. Eles pegam e falam assim, manda, faz repatriação de tudo que tiver de caixa, zero caixa daí.
E se vocês precisarem de dinheiro, eu mando pouquinho em pouquinho, mas não deixo o dinheiro aí no caixa. Começa a sangria, aí começa a tirar. E não investe nada, nenhum projeto vai aprovar, troca de carro, troca de maquinário, trocar máquina, não vai fazer mais nada. Para todos os investimentos no Brasil. Se quebrar, você bota uma solda, emenda alguma coisa, arruma, mas trocar não. Só em casos que eu ver que vale a pena trocar ou não, mas o negócio é não gastar mais. Tudo que sair de lucro, manda repatria. E repatriação, que era de uma vez por ano, vai mandar todo mês. Todo mês faturou, você já manda de volta para cá, deixa o caixa limpo. É assim que funciona? É assim que funciona. Até eles decidirem para onde vai abrir outro lugar. Aí eles levam um ano fazendo isso e tudo aquele dinheiro que eles vão sugando, eles pegam e faz uma planta nova num lugar novo e tudo mais. E o que faz com a planta velha, com o que tinha aqui? Eles deixam como se fosse uma situação de manutenção, para não perder o mercado, mas as produções eu começo a fazer em outro lugar. Então é tipo assim, sabão em pó. Eu vou fabricar todo o sabão em pó lá fora agora. Ah, a Unilever vai fazer o Omo, tudo lá fora. Estou dando exemplo, não estou falando que vai acontecer, em exemplo. Manda tudo lá, vamos falar que ela foi lá para o Paraguai e está produzindo lá. Fabrica lá. Aí eles vão fazer tonéis gigantes, vão fazer como se fosse caminhões de carretas gigantescas. Manda para o Brasil só para colocar na caixinha e fala, fabricamos no Brasil. Na verdade, não. Fabricou lá fora e só embalou no Brasil. Isso já aconteceu lá atrás com as montadoras de veículos. Um monte de indústria de veículo querendo investir no Brasil e estando investindo no Brasil. Será que depois de uma dessa os investidores vão falar assim, continue colocando dinheiro? Ou eles vão falar assim, segura, deixa como expectativa. Podemos ainda fazer, deixa como expectativa, porque o país está virando um país de alto risco. Tem um navio de guerra atômico dos Estados Unidos parando aqui no Brasil, cara. No litoral do Brasil. Um porta-aviões gigantesco nuclear. Você acha que é à toa? Meu querido, vocês não têm noção do tamanho do buraco que a gente está entrando. Eu falei que o Brasil tem que ficar neutro. E os caras foram e me colocaram o presidente para piorar mais a situação, para indicar mais juiz da pá virada. A coisa, moço, é feia. Mas, professor, como é que funciona essas coisas? Essa política, por que não faz nada? Olha, o DAX caindo para 0,81. Tá só afundando. E vamos ver até onde vai. Meus queridos, vou contar um negocinho para a política. Esse final de semana, foi no sábado, domingo, foi no domingo. Domingo? Não, foi ontem. No sábado fechou a janela de filiação para poder sair candidatos ou não. Muito bem. Aí, no partido onde vamos lançar o Sidão, tinha um cara que já foi prefeito aqui em Campinas. Esse cara foi impeachmentado. Teve um impeachment do prefeito. Por desvio, não sei o que, teve um monte de coisa. Ele foi empichado. E o gajo estando empichado, o que me aconteceu? Aconteceu a seguinte manobra, a seguinte coisa. O cara chegou às 11 horas da noite e fez o cadastro dele como filiado do partido. Como se ele fosse sair candidato a prefeito. E a ironia do destino é, esse prefeito, quando ele foi cassado, eu fui um dos que foi convocado para ir resolver o problema que tinha sido gerado na empresa tal, onde foi o estopim das denúncias e de tudo mais. Capite? Ou seja, eu fui para resolver a bomba que o cara fez.
que o cara de pseudo que fez, não, né? Que a justiça falou que fez, né? Que os caras pincharam ele. Eu fui fazer implantação de auditoria interna, não sei o que. Eu fui trabalhar na controladoria. Fiquei 6 meses lá, no governo tampão, para fazer essas implantações, que não tinha auditoria interna, não tinha nada, moço. Então a gente fez algumas coisas ali. Muito bem. Dentro disso, dentro dessa situação, o mesmo cara que foi caçado, entrou no mesmo partido onde eu estou. Olha a ironia do destino. Chegou ontem à noite, teve reunião do partido, e ali ficamos ali, né? Vamos saber se o cara tá ali ou não tá mesmo. O que aconteceu foi assim, o cara entrou, descobriram que o cara entrou lá numa esfera superior, e os patrãozão lá de cima, vendo que o cara ia queimar o filme, foi lá e desfiliou o cara. Ai, 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 ai. Em princípio foi isso que aconteceu. E a muvuca estava total. Ontem estava lá o vice-prefeito, que eu não gosto nada, mas estava lá. Porque o cara ainda está em negociação, vai apoiar quem? O prefeito atual ou que é o que gostaria que fosse? Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Eu só sei que a ironia do destino apareceu e ao mesmo tempo já morreu ali. Do jeito que surgiu, foi embora. Foi bom eu ter ido nessa situação, nessa reunião ontem. Por quê? Fui convidado de novo para ir para a rádio fazer uma entrevista lá na rádio, Campinas Digital, na quarta-feira. O cara está reestruturando a rádio. Ele arrumou um dos diretores de uma grande rádio aqui de Campinas para ser sócio dele, da Rádio Central aqui da cidade de Campinas. Diz ele que era um ex-diretor. E o cara, então, pegou ali, arrumou a questão do som, arrumou todas as coisas, agora tá fluindo, que é uma belezinha. Tudo uma belezinha. E eu vou fazer as entrevistas lá, quarta-feira. Então, meus queridos, venhamos e convenhamos. Cenas do próximo capítulo. Pois esse planeta é muito doido. E eu só tô vendo as ações da Alemanha despencando. Agora, ponto 84. E caindo, e caindo, e caindo. Rezemos. Que Deus nos abençoe. Vejo vocês à noite, se Deus quiser. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.